Quando o primeiro sol tocou a terra ainda selvagem, o mundo era vasto, silencioso e misterioso. Montanhas imensas lançavam sombras sobre vales que pareciam intocados. Os ventos carregavam histórias antigas, muito antes de qualquer palavra escrita existir. E ali, caminhando em silhueta pelas planícies douradas, estavam os nossos ancestrais, pequenos grupos de homens e mulheres que buscavam sobreviver em meio a um planeta gigantesco. Eles carregavam lanças rudimentares, vestiam peles de animais e seguiam o movimento eterno da natureza, como se o ritmo da vida dependesse do nascer e do pôr do sol. Esses primeiros humanos eram nômades. Não tinham casas, não tinham cidades, só tinham uns aos outros e o mundo selvagem ao redor. Acampavam ao redor de fogueiras que brilhavam na escuridão da noite, cozinham pequenas refeições e protegiam seus filhos com a mesma coragem com que enfrentavam as tempestades. Eram caçadores-coletores. De manhã, alguns se espalhavam pela mata para coletar frutos, raízes e sementes. Outros afiavam pedras, preparando pontas de flechas, raspadores e lâminas. À tarde, o grupo se reunia em silêncio para planejar a caça, observando o movimento dos animais, entendendo o vento, aprendendo com o próprio instinto. E enquanto isso, nas paredes das cavernas, mãos cobertas de pigmento deixavam traços de vida. Búfalos, veados, mãos espalmadas, eram registros da alma humana. Era assim que contavam suas histórias muito antes de existir escrita. Cada traço era um respiro da primeira humanidade. Com o passar das gerações, aqueles grupos começaram a se entender de uma forma completamente nova. O que nos diferenciou para sempre foi um gesto simples: dividir. Eles aprenderam a partilhar alimentos, a cuidar dos feridos, proteger os mais velhos e ensinar as crianças. Cooperar se tornou natural. E essa cooperação acendeu a chama da comunidade. Os acampamentos ficaram mais organizados. Grupos de caça foram formados. A comida era guardada e repartida. Pela primeira vez, a vida começou a ganhar forma. E então, em algum lugar entre rios e campos silenciosos, aconteceu o maior passo da história humana: a descoberta da agricultura. Mãos que antes empunhavam lanças agora tocavam a terra. Sementes foram jogadas no solo, e dias depois brotos verdes surgiram. Essa magia transformou tudo. O trigo balançando ao vento, a cevada crescendo sob o sol, as primeiras hortas improvisadas. Aquilo significava algo inacreditável: comida constante. Essa mudança fez o mundo parar de andar. As pessoas deixaram de seguir os animais. Elas ficaram. Construíram pequenas aldeias de barro, palha e madeira. Acenderam fogões. Criaram potes de cerâmica para guardar grãos. Domesticar animais se tornou um hábito, e cabras e ovelhas passaram a viver entre as casas. Era uma vida simples, mas estável. E pela primeira vez na história, crianças nasciam e cresciam no mesmo lugar onde seus pais haviam nascido. A humanidade começava a criar raízes. Com o tempo, as aldeias cresceram. O que antes eram grupos pequenos se transformou em comunidades inteiras. E dessas comunidades nasceram as primeiras cidades. A Suméria ergueu seus templos em zigurates gigantescos. O Egito transformou o Nilo em um mundo fértil. O Vale do Indo construiu ruas retas e sistemas de drenagem. A China antiga desenvolveu técnicas agrícolas impressionantes. Pela primeira vez o ser humano olhou para o horizonte e imaginou algo maior do que a própria vida. Para organizar tudo isso, surgiu uma invenção revolucionária: a escrita. Homens pressionavam estiletes de madeira em tábuas de argila úmida. Criaram o cuneiforme, um sistema simples que guardava números, nomes, estoques, negócios. Foi assim que surgiram contabilidades, leis e registros. No Egito, papiros desenrolavam palavras que falavam com o tempo. A partir dali, a história passou a ser escrita, literalmente. A vida nas primeiras civilizações era vibrante. Mercados se formavam ao amanhecer. Artesãos moldavam cerâmica, ferreiros batiam metal, tecelãs teciam novas roupas. Sacerdotes faziam rituais para agradecer as colheitas. Crianças corriam entre casas de barro. A cidade respirava, viva, pulsante. A religião se tornava o centro da comunidade. Os povos antigos olhavam para o céu estrelado, um céu tão claro que dava para ver a Via Láctea, e acreditavam que deuses caminhavam entre as constelações.
Faziam oferendas, dançavam ao redor do fogo e criavam mitos que explicavam trovões, secas e enchentes. O maravilhoso e o desconhecido caminhavam lado a lado. Com o crescimento das cidades, também cresceram os conflitos. Reinos vizinhos disputavam terras, rotas comerciais e recursos. Exércitos marchavam levantando poeira. Portões de cidades eram fechados ao pôr do sol. Apesar da tensão, esses momentos também impulsionaram o desenvolvimento de guerras mais organizadas, estratégias e defesas. Ao mesmo tempo, o comércio explodiu. Caravanas atravessavam desertos com camelos carregando especiarias, metais e tecidos. Barcos navegavam pelos rios Tigre, Eufrates e Nilo levando mercadorias preciosas. Produtos viajavam por centenas de quilômetros, e com eles viajavam ideias, histórias e culturas. As primeiras rotas comerciais criaram conexões que moldariam o mundo. As tecnologias evoluíam rápido. A metalurgia do bronze transformou ferramentas e armas. A roda acelerou o transporte. Os engenheiros criaram sistemas de irrigação e construíram templos grandiosos. As cidades se espalharam e se tornaram reinos, depois estados, depois impérios. Governos se formaram. Reis se sentavam em tronos, sacerdotes aconselhavam, escribas registravam decisões. E assim, lenta e grandiosamente, a humanidade floresceu. Da semente jogada na terra, nasceu a agricultura. Da agricultura, nasceram aldeias. Das aldeias, cidades. Das cidades, civilizações inteiras. E dessas civilizações, nasceu o mundo como conhecemos hoje. E enquanto as últimas imagens mostram ruínas antigas contrastando com cidades modernas, o narrador conclui: a história da civilização é a história de cada um de nós. Tudo começou com um fogo aceso no escuro, com uma mão desenhando numa pedra, com uma semente lançada no solo. E tudo isso ainda vive em nós. Se essa jornada te tocou, curta o vídeo e se inscreva no canal para acompanhar os próximos capítulos da história humana.